Conhecia, fui apresentada apenas a nossa irmã Daiane, lá na Adebras, quando eu conheci a pastora Lila, a mãe da nossa irmã. Conheci a pastora Lila e fui pregar lá na igreja. E quando nós somos chamados para fazer algo para o Senhor, a gente não pode dizer não. Então eu tinha dito, eu não vou mais pregar não, meu bem. Eu tinha que ter meu esposo. Se me chamarem, eu não vou mais pregar, não vou mais falar. Mas eu queria saber aonde na cabeça do crente que ele se domina. Não existe isso. O crente não se domina. O crente é dominado pelo Espírito Santo de Deus. Crente de verdade. Crente de verdade é dominado pelo Espírito Santo de Deus e faz aquilo que o Espírito Santo de Deus manda e ordena. É verdade. Então, quando eu recebi o convite, nós confirmamos que viríamos adorar o Senhor com os irmãos e eu viria trazer a palavra. E eu comecei a perguntar ao Senhor que palavra Deus tinha para falar com os irmãos. Porque a palavra aqui não é nossa. O louvor que é cantado não vem dos irmãos. É o Espírito Santo quem dirige o culto. Porque a igreja não é do pastor, não é dos irmãos. A igreja é do Senhor. E Ele é quem dirige, Ele é quem diz como é que vai ser. Ele é quem conduz segundo a sua vontade. É Ele quem conduz. E o Espírito Santo me levou uma palavra que eu escrevi quando eu estava estudando, dia 16 de agosto de 2024. Eu ainda não tinha falado essa palavra em lugar nenhum. Eu estudei essa palavra, mas nunca tinha falado em lugar nenhum. E quando eu comecei a buscar o Senhor sobre o que o Senhor queria falar, o Espírito Santo começou a me falar sobre essa palavra. E essa palavra, ela fala o seguinte: Deus, Ele age conosco da mesma forma como nós agimos diante do chamado dele para conosco. Deus vai agir com você da mesma forma que você se comporta diante do chamado que ele tem na sua vida, porque todos nós aqui fomos chamados para algo na casa do Senhor, e Deus agirá na sua vida de acordo com a sua postura diante do chamado dele. Nós vemos aqui a passagem no livro de Juízes, no período bíblico, onde o povo de Israel era tratado como servo. Os filhos de Israel eram tratados como servo, que tinham direito a uma herança, e a herança deles era a terra. E nesse período de Juízes, no período de Juízes, eles estavam se firmando na terra, estavam conquistando a terra que Deus já tinha lhe dado, mas eles eram servos de Deus, eles não eram filhos ainda, eles não eram tratados como filhos, eles eram servos, eles serviam a Deus. Deus dava ordem, eles cumpriam. Deus dizia o que era para fazer, eles faziam. Deus dizia construir um templo, eles construíam. Façam assim, eles faziam. Opera desse jeito. A prova é tanta que a gente vê no livro de Levítico, Deuteronômio e Números, Deus dá ordenança para tudo que eles tinham que fazer naquela terra onde eles estavam assumindo. Eles eram servos. E se nós observarmos a Bíblia, irmãos, a Bíblia é um manual para tudo. Sabe o que é tudo? Tudo na sua vida. A Bíblia tem a resposta e tem a direção para tudo que você precisa fazer na sua vida. E a Bíblia não é um livro de enfeite, a Bíblia não é um livro motivacional, a Bíblia é um manual de instrução para você chegar no céu. A Bíblia é um manual para você resistir aqui na terra e como você deve agir em cada circunstância da sua vida. E as histórias que estão aqui servem de lição para a nossa vida. As histórias que estão aqui, cada personagem que está na Bíblia, ele serve para a gente observar, analisar e dizer: Deus, em que enquadra essa história na minha vida? Que lição eu tiro daqui, Senhor? O que é que eu posso aprender com a ação desse povo? E quando eu comecei a observar, eu me deparei na história de uma juíza chamada Débora. O livro dos Juízes foi escrito ou por Samuel ou por Isaías, a Bíblia não diz ao certo quem escreveu, mas por certo deve ter tido outros juízes menos influentes. Mas uma juíza, uma única mulher juíza, chamou a atenção e alguém decidiu narrar a história dela, porque o livro foi escrito depois do caso passado. Samuel e Isaías vieram depois, então se ou foi Samuel ou foi Isaías que escreveu, não sei ao certo quem foi, mas foi escrito depois. E o Espírito Santo que dirigiu aquela pessoa que escreveu esse livro
E existem dois tipos de servos na casa do Senhor. Existem muito mais, mas hoje eu vou falar de dois. Dois tipos de servos na casa do Senhor. Estamos chegando no fim do ano. Hoje é o penúltimo culto. Só vai ter mais um culto para terminar o ano, irmãos. Um culto de domingo. Penúltimo culto de domingo desse ano. E eu pergunto para você, se Jesus voltar hoje, como está o teu serviço na casa do Senhor? O que Ele te entregou, o que você tem feito com o que Ele te entregou? Para o que Ele te chamou, o que você tem dito para Ele com o que Ele te chamou? Aleluia! Baraque era o líder do exército de Israel, o general, o comandante do exército de Israel. Então provavelmente era um homem que já tinha lutado bastante, porque vocês escutaram que eu disse que eles estavam no período de consolidação na terra, de conquista da terra. Então eles estavam guerreando todo dia, expulsando os cananeus, os heveus, os ferezeus, os amorreus, expulsando o povo da terra. Então todo dia tinha guerra, era para dormir com a espada do lado. Então Baraque era um homem preparado para a guerra. Ele não era qualquer um, ele era general do exército israelita. E ele foi chamado pelo Senhor para expulsar o rei de Canaã, o rei cananita, Jabim, da terra. Deus chamou ele e disse: olha, você precisa se levantar, expulsar Jabim da terra. Cícera, que era o general do exército cananeu, precisa ser expulso. Você precisa se levantar e expulsar ele da terra. Você precisa tomar uma posição de general, porque Jabim ficava mandando recado, insultando o povo, e ele ficava com medo. Baraque ficava com medo. Baraque dizia: eles são grandes, eles já têm carruagens, eles têm isso, eles têm aquilo. E ele começou a ficar com medo. E o medo dele foi o princípio da desobediência. Às vezes Deus nos chama para algo e a gente começa a dar desculpa para o Senhor. A gente começa a dizer: mas eu não sei falar, mas eu moro muito longe, mas eu tenho um marido que não é crente, mas meus filhos ainda são pequenos, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo, mas eu estou doente, mas fulano vai olhar para mim, mas ciclano não me agradeceu, mas o pastor não me honrou, mas eu não recebi isso, mas eu não recebi aquilo. E a gente começa a dar desculpa e esquece que a gente está falando com o Senhor, que vê todas as coisas. E Deus chama, irmãos, não é baseado nem na minha capacidade, nem na minha vontade, nem na minha fé, nem no meu poder, nem no meu conhecimento. Ele baseia o chamado nele. Porque é por ele, para ele e por ele. Todas as coisas são feitas por ele, para ele e por ele. É tudo dele. A voz que tu canta é dele. A palavra que a gente fala é dele. O ar que tu respira é dele. O dinheiro que tu tem é dele. A igreja é dele. A obra é dele. É tudo dele. Então, irmãos, a gente não pode dar desculpa para o Senhor. Eu muito pequena, eu criancinha, eu sou crente desde a barriga da minha mãe. Os meninos estão dormindo e quando eu vi eles dormindo, eu disse: oh meu Deus, são muito fraquinhos, Jesus. Porque a minha mãe me carregava para a vigília, para jejum, para o que fosse. Minha mãe não ficava em casa. Minha mãe fazia parte de comissão, campanha evangélica, o que tivesse na igreja, a minha mãe fazia parte. Minha mãe fazia parte, meu pai não era crente. E meu pai não gostava de crente. Minha mãe dizia: salvação é preciosa. E salvação é individual. Tu não quer ir, tu fica, eu vou e as meninas vão também. Era eu e minha irmã. Minha irmã chorava na igreja. E minha irmã dizia assim: eu quero cuscuz na igreja. Para fazer minha mãe passar vergonha no culto. Minha mãe dizia: eu levo seu cuscuz, você come na reserva, mas você vai para a igreja. Não deixava a gente em casa. E a gente ia. A comissão ia cantar, eu ia para a comissão. Meu pai não dava
tecido de alguém, do que sobrava do tecido fazia roupa para mim e minha irmã. Eu e ela formava com a comissão. Mas nada ia impedir a gente de servir ao Senhor. Porque se Jesus chamou, eu vou. Se Jesus chamar, irmãos, não bote desculpa, não bote empecilho, porque Deus baseia o chamado, não é na minha vontade, é no Senhor. Porque a primeira característica de Baraque, sabe o que a gente vê, irmãos? Ele não confiava em Deus, porque ele começou a dizer as características de Jabim e do exército de Sísera, e as características de Sísera, que era um general muito violento e muito perigoso, e isso e aquilo. Ele não confiava em Deus. O chamado na sua vida não é baseado em nada, é no Senhor. Então a sua confiança tem que estar baseada nele. Porque ele, a Bíblia diz lá em Isaías, que quando a palavra sai da boca do Senhor, ela não volta para ele vazia. Porque a palavra do Senhor, a minha e a tua palavra, ela não vale de nada. Mas a palavra do Senhor é uma ação concreta. Quando ela sai da boca do Senhor, a Bíblia diz que ela não volta para ele vazia. Antes ela cumpre tudo para quando ela for ordenada. Então quando ela sai da boca do Senhor, a ação já aconteceu no reino espiritual. Então quando Deus te chama para algo já está concreto no reino espiritual. Ainda que você não esteja vendo, algo está acontecendo. Porque a palavra do Senhor, ela não vai voltar enquanto não se cumprir. Aí quando você diz assim, não, mas não vai acontecer, não, porque é comigo, aí você desconfia de Deus. Você está tirando a sua fé de onde ela deve estar. E outra coisa que nós vemos também em Baraque, ele era um servo escorado. Sabe aquele que diz assim, eu vou, mas só se fulano for comigo. Eu vou, mas só se fulaninho fizer. Eu vou, mas só se tiver um carro para vir me buscar. Minha mãe, a gente andava 45 minutos para chegar na igreja. Não era 45 minutos andando devagar, não, irmãos. Minha mãe andava, parecia que ela estava indo com a maratona. E a minha irmã era pequena, a gente não conseguia. A gente fazia, corria atrás da criança. Não dava, as pernas não cansavam, não. E quando eu dizia, tá doendo minha perna, ela segurava a gente pelos braços e andava bem rápido. E a gente ficava com as perninhas andando no ar, porque não acompanhava. Eu não usava sapato do meu número, não. Sabe por quê? Porque meu pai dizia, se o sapato vai para a igreja, eu não compro sapato. Então a gente usava o sapato que alguém dava. E às vezes o pé crescia, o sapato não acompanhava. Então às vezes eu ia 45 minutos até a igreja chorando. Ai, meu dedo está doendo. Mãe dizia, chegar na igreja, dobra o joelho e conta a história a Jesus. Era assim, irmãos. Quando eu chegava na igreja, eu tinha que ajoelhar e dizer, Jesus, meu dedo está doendo. Jesus disse uma vez para mim, eu tinha 9 anos, com meus filhos pequenos. Jesus disse assim, eu vou te dar, tu vais ter para escolher e para dar para quem não tem. Eu recebi a palavra, irmãos, e quem comprava sapato estava aqui. Quando Jesus abriu a porta, foi abrir a porta assim, para ter. Mas eu nunca parei de ir porque o sapato estava apertado, não. A gente não pode se escorar nem em ninguém, nem na desculpa. Não. Aleluia. O chamado é individual, irmãos. O chamado é individual. O único chamado que é junto é casamento. E é para algo específico. No casamento o chamado é específico e junto. Mas cada um também tem um chamado individual para algo. Então o chamado é individual. Se fulano não vai, fica fulano, eu vou. A irmã não quer orar, fica sem orar, eu vou orar. Fulaninho não quer cantar, fica sem cantar, eu vou cantar. O chamado é individual. Se ninguém quiser fazer, eu vou, porque Deus me chamou para fazer. E a Bíblia descreve lá em Mateus 25, Jesus descreve esse tipo de servo. É um servo escorado, que
fica esperando que alguém vai fazer alguma coisa. Várias parábolas já nos contam sobre tipos de servos. Servo escorado, servo que dá desculpa. E sabe o que acontece com todos esses servos? A Bíblia diz que eles são lançados no fogo. E tudo que eles têm é tirado. Se você não quiser fazer, Jesus tira você e bota outro para fazer. Aleluia! Porque a obra do Senhor não para. Não para. Mas também tem outro tipo de servo, que eu acredito que somos nós nesta noite. Eu não acredito que você é o tipo de servo baraque, mas se você for, ainda dá tempo de voltar e se consertar. Eu não acredito que você seja, mas se você for, há oportunidade, porque Deus está dando oportunidade nessa noite. O outro tipo de servo é o servo Débora, é um servo disposto e confiante. Aleluia. Irmãos, Débora era profetisa, esposa e juíza. A Bíblia diz que ela servia em Israel debaixo de uma palmeira. Nesse período de Israel, o povo de Israel não tinha casa, não tinha templo, não tinha estrada, não tinha água, não, irmão, não tinha palácio, não tinha nada, era miséria e decadência. Eles tinham acabado de sair do deserto e entrado numa terra que não era a terra deles, e tinha um povo querendo matar eles para eles não assumir a terra. Miséria, decadência espiritual. O povo, Israel estava destruído. Porque era assim, olha, o povo de Israel vinha um juiz e ordenava ao povo, expulsava o povo inimigo, e o povo de Israel começava a servir a Deus e prosperava. De repente o povo começava a entrar em decadência espiritual, aí Deus permitia que eles fossem assolados por um povo inimigo, e aí eles se arrependiam e viam um novo juiz. Esse era o período que estava vivendo Israel. Eles estavam sendo assolados por um povo inimigo, estavam começando a se reerguer para se arrepender dos pecados, mas estavam vivendo uma miséria, estavam vivendo em escravidão. Eles eram escravos do povo cananita. E é nesse período que Deus levanta Débora. Sabe o que isso nos mostra, irmãos? O chamado de Deus não vem com tudo fácil e tudo pronto. O chamado, quando Deus chama, pronto, Deus falou comigo, amanhã toda a prova acabou, viverei só na bênção, todos os inimigos vão sumir da minha frente e agora tudo vai dar certo. Não. Às vezes você vai precisar começar a exercer o seu chamado debaixo de uma palmeira, porque a Bíblia fala que lá em Israel os juízes julgavam na porta da cidade. A gente vê isso quando Absalão foi consultar os juízes, ele foi na porta da cidade. A Bíblia diz que quando Jó ia consultar os juízes e ia para a porta da cidade. A gente vê que quando Boaz foi
Senhor. Eu estou pronta para fazer aquilo que tu tens me chamado. É esse povo que Deus conta. É com esse povo que Deus conta. E Débora é exatamente assim. O povo de Israel eram ouvintes que não criam na profecia. O povo de Israel, eles não criam na profecia. Mas sabe que isso não parou Débora? Irmãos, quando Deus te manda falar algo, a palavra ela não é tua. A palavra ela é do Senhor. E quando o Senhor fala, Ele mesmo, Ele responsabiliza-se pela palavra. Eu conheci uma irmã que Deus usava ela de forma linda, em profecia, em palavra. E ela, quando Deus usava, ela esperava que a pessoa se emocionasse ou demonstrasse estar recebendo a palavra. E quando a pessoa não demonstrava estar recebendo aquela palavra, ela se entristecia, se amofundava dentro de casa e dizia: não vou mais fazer, porque fulano não creu. Irmão, se ele quiser crer bem, se ele não quiser crer bem, a palavra é do Senhor, o Senhor se responsabiliza por ela. Você só precisa fazer a sua parte. Você só precisa fazer a sua parte. Glória. Débora não esperou o povo de Israel crer, não. Baraque, tu não crê não, Baraque. Deus mandou você ir, Baraque, fazer. Não crê não? Tudo bem. O problema é seu. Deus mandou eu fazer, eu vou fazer o que Deus mandou. E a Bíblia também deixa claro que ela era esposa de Lapidote. Irmão, sabe por que Deus deixa claro quem era o esposo de Débora? Porque o esposo de Débora não era um Zé Ninguém, desonrado por Débora, porque ela era juíza, não. Porque às vezes a gente começa a achar que a gente é alguma coisa porque Deus chamou a gente para algo. Quando Deus chama a gente para algo, a gente começa a achar que é melhor do que alguém, que eu tenho o direito de impor a minha vontade, que a minha opinião é mais importante. Deus é um Deus de princípios. E Deus não quebra princípio, nem para me agradar, nem para lhe agradar. Sabe por que a Bíblia deixa claro que ela tinha um esposo, irmãos? Porque Débora podia ser juíza, podia ser profetisa, podia julgar, podia ir para a guerra, podia tudo, ela podia fazer tudo, mas ela tinha um líder, e o líder dela se chamava Lapidote. Você pode profetizar, você pode cantar, você pode pregar, mas você precisa seguir a liderança de alguém. Porque aqui na terra Deus levanta líderes. O seu primeiro líder, se você é casado, é o seu esposo. Se você faz parte de uma igreja, é o seu pastor. Se você faz parte de um grupo, é a sua dirigente. Você está debaixo de liderança. Você não anda conforme você quer, não. Ah, mas Jesus me chamou. Eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é organizado. O Espírito Santo de Deus não faz o que dá na sua cabeça. Ah, mas Jesus me direcionou para fazer isso. O pastor deixou, se não deixou, então não foi o Espírito Santo de Deus, não. Foi o Espírito da sua carne. Porque é a verdade, irmãos. A Bíblia ela não é aleatória. O nome de Lapidote não diz o que Lapidote fazia, não diz o que Lapidote executava, não diz a idade de Lapidote, não diz qual era a tribo de Lapidote, não diz nada disso, mas faz questão de dizer que ela era casada e o nome do marido dela era Lapidote. Ela estava debaixo da liderança dele. Se ela estava julgando como juíza debaixo de uma palmeira, Lapidote sabia e tinha autorizado ela a fazer isso. Se ela estava indo para a guerra com Baraque, Lapidote sabia e tinha permitido ela fazer isso. Nós precisamos entender que o nosso chamado, ele não atropela o direcionamento das nossas lideranças. Não.
se for da vontade de Deus, Deus fala. Se Deus me direcionar para algo e ainda não tiver direcionado a direção, você só olha e fecha a sua boca, porque na hora certa Deus faz. Você não fica falando besteira, porque Débora não saiu falando besteira. O que Débora tinha para dizer a Baraque, ela falou para Baraque e foi. Ela não saiu dizendo por aí. Eu falei para Baraque, Baraque nem creu. Baraque é cru. Não. Porque mulher sábia, servo sábio, ele não anda falando besteira por aí. Ele tem uma língua convertida também. Não é somente ele que é convertido, não. Todo o seu corpo é convertido. E aí, ela vai. Nós não podemos, irmãos, esperar condições perfeitas, tudo perfeito para a gente servir a Jesus. Porque se nós formos olhar a Bíblia, Deus chamou José. Ele estava numa prisão há 13 anos. Não estava tudo perfeito. Deus chamou Gideão, malhando trigo num lagar, sem esperança e sem convicção de nada, porque estava tão difícil a situação que ele nem conseguia acreditar que alguma coisa podia acontecer. Deus chamou Paulo quando ele estava em caminho de perseguição do povo de Deus. Deus chamou Pedro, Tiago e João enquanto estavam pescando e eles estavam lavando as redes. Deus chamou Esther enquanto ela estava no palácio do povo inimigo. Deus chamou Daniel, Ananias, Azarias e Misael enquanto eles estavam como cativos em Babilônia. Deus chamou Ezequiel enquanto ele estava fazendo tijolo nas margens do rio Quebar. Deus chamou Jeremias enquanto ele ainda era uma criança. Deus chamou Davi enquanto ele estava no deserto cuidando de ovelha. Deus não precisa de um momento favorável para te chamar. Deus só precisa que você diga: eis-me aqui, Senhor, eu vou cumprir o teu chamado. Eu nasci e me criei no Recife. Nunca tinha vindo em Surubim. Sabia que Surubim existia, mas nunca tinha vindo em Surubim. Até que um dia, há uns 3 anos atrás, a gente veio, há uns 5 anos atrás, nós viemos morar em Limoeiro. Minha mãe decidiu vir em Toritama. Não, já está com os Caparibe. Nós passamos aqui nessa pista em Surubim. Foi o que eu vi de Surubim, aqui na pista. Passamos. Pronto. Passamos na ida, passamos na volta. Amém. E Deus nos presenteou, que foi presente de Deus, porque um dia eu conto para os irmãos como foi. Nos presenteou com um sítio em Casinhas. Eu não sabia de Surubim, mas em Casinhas, não sabia nem que essa casa existia. Pela internet nós compramos um sítio em Casinhas. E quando a gente chegou, compramos o sítio. A intenção não era vir morar no sítio, não. A gente vir final de semana, vir de feriado, coisas assim. Até que um dia, quando eu estava em casa, chegando do ciclo de oração, a minha casa ficava no primeiro andar. Quando eu estou subindo a escada, o Espírito Santo disse para mim: o tempo aqui terminou, junte as coisas. Eu disse: mas Jesus, junte as coisas? Vai ter morar onde? No sítio. Eu digo: ah, meu Deus do céu. Vou tirar o menino da escola. Será a metade do ano, irmãos. No meio do ano. Vou tirar o menino da escola. Eu não sei nada, nem se tem escola. Eu nunca tinha ido nem no centro de Casinhas. Como é que eu... Meu Deus do céu. Tinha ido no sítio depois que eu tinha comprado. Fui no dia de assinar a escritura. E fui depois outra vez. Só uma vez. Meu Deus, como é que ele vai morar? Ali. Falei pro meu esposo: bem, a gente vai assim. E eu disse: não. Chamei ele e disse: meu filho, vai buscar a caixa. Pra quê? Eu disse: Jesus disse que o tempo aqui acabou e mandou juntar as coisas. Eu vou juntar as coisas. Ele: mas filha, a gente vai morar no sítio. Eu disse: vamos ver escola pro menino. Consegui o telefone de uma pessoa, vizinho lá nosso, no sítio. Perguntou se tinha escola, disse que tinha. Nós viemos morar ali. Vamos morar no sítio. Quando eu cheguei no sítio, eu gosto de fazer meu devocional de manhãzinha cedinho. Quando eu cheguei no sítio,
Eu sempre gostei de ler a Bíblia. Sempre gostei muito de ler a Bíblia. O Espírito Santo para mim, anote tudo que eu lhe falar. Eu disse, está certo. Comprei um caderno e comecei a anotar tudo que ele me falava. Tudo que eu estudasse da Bíblia, que eu gosto de estudar a Bíblia. Tudo que eu estudasse da Bíblia eu anotava. Tudo que ele me falasse eu anotava. Tudo eu anotava. Esse é o primeiro caderno, já tem outros em casa. Eu anotava tudo que ele me falava e eu não entendia porque que ele estava mandando eu anotar. E um dia minha mãe disse assim: eu vou fazer vai ter um ciclo de oração avivado aqui. Tu vai trazer a palavra. Eu disse, meu Deus, eu vou trazer a palavra amanhã. Eu já falei na igreja, já preguei, mas na igreja que eu congregava. Os irmãos que eu já conhecia. Nunca em uma igreja que eu nunca tinha visto ninguém. Porque eu morria de vergonha. E eu fui pregar nesse lugar. Preguei na igreja. E depois, quando terminou o culto, a irmã disse: a irmã prega, eu vou anotar o nome da irmã. A irmã pode pregar no aniversário do meu ciclo de oração. Eu disse: tá, irmã, tá certo. E aí depois dessa irmã, e outra irmã viu nessa outra igreja, aí foi outra irmã, e aí apareceu outra irmã. E aí eu entendi que não importa onde a gente estiver, embaixo de palmeira, embaixo de deserto, dentro do sítio, se Jesus quiser chamar para você fazer algo, não importa se você não conhece ninguém naquele lugar, Jesus lhe conhece naquele lugar. Porque depois que eu vim morar ali, foi que Jesus começou a fazer pessoas me chamarem para ir pregar. Porque não importa o lugar. E deixa eu dizer para você, se essa noite, depois de tudo isso que Jesus já lhe falou, quando ele lhe chamar, você disser eu não vou, Jesus ainda tem Jael